There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. A fumaça acre de uma vela recém-apagada. O doce sabor de um morango maduro. Essas sensações é que dão prazer ao ato de se alimentar. Elas despertam memórias profundas e nos fazem sentir atração pelo sexo oposto. Explore os sentidos do olfato e do paladar, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Sabor e cheiro. O nariz, com suas inúmeras e gloriosas formas e tamanhos, é a entrada para este reino extraordinário de sensações. O nariz é um sensor eletrônico que, a cada respiração, detecta os odores ao nosso redor e fornece informações diretamente ao cérebro. Tom e Anna estão num encontro. Bons vinhos e boa comida, o prazer da companhia mútua. O segredo de tudo isso é o nariz de cada um. O olfato tem o poder de provocar ou interromper um encontro. Ele desperta seu apetite e dá prazer à refeição. E os diversos odores produzidos pelo corpo deles vão determinar como reagirão com relação ao outro. O olfato é o mais primitivo dos sentidos, uma simples reação química com o ambiente. No entanto, ele nos põe em contato com um mundo de informações. O ar que nos cerca é literalmente repleto de moléculas de aromas. O vapor invisível de uma taça de vinho enche o ar com moléculas cheias de aroma. Elas flutuam e se chocam contra nós e, depois de aspiradas pelo nariz, são interpretadas pelo cérebro como odores. A maior parte desse ar aspirado acaba dentro dos pulmões, mas 5% vão para o alto do nariz, bem embaixo do cérebro. Aqui, dobras de carne úmida aquecem o ar que circula. Através da selva dos corredores nasais, o vapor sobe para uma região repleta de terminações nervosas que fica a apenas 6 milímetros do cérebro. As moléculas de odor se dissolvem em muco e são apanhadas por receptores com pelos. Bastante aumentada, essa região lembra um recife de corais. Existem 5 milhões de células olfativas comprimidas numa área do tamanho de um selo postal. Com os tentáculos estendidos, elas aguardam para apanhar uma molécula. O aroma é determinado pela forma da molécula. Formas diferentes são detectadas como aromas diferentes. Após apanhar uma molécula, a célula olfativa envia um sinal elétrico diretamente ao cérebro através de uma fina camada óssea. Nenhum outro sentido tem ação tão imediata. Nosso nariz sensível foi criado para inalar odores e também para exercer outra função importante. Ele é o principal órgão associado ao paladar. Comer é um banquete para todos os sentidos,
mas principalmente para o paladar e o olfato. Cada um desses alimentos contém dezenas de moléculas de sabor, contribuindo para seu sabor único. No momento em que o alimento entra na boca, a língua e os dentes o conduzem para uma volta numa montanha-russa, partindo o alimento para facilitar sua digestão. A língua é a central elétrica dessa atração, jogando o alimento de um lado para outro. Depois que o alimento é triturado, a língua o transforma num bolo compacto para ser engolido. Enquanto Tom mastiga, sua boca está verificando se o alimento é seguro e adequado para ser ingerido. Oculta sob a superfície áspera da língua existe uma bateria de sensores. Esses sensores nos dizem se o alimento está quente ou frio, testam sua textura e informam seu sabor. Sob o microscópio, surge o mundo secreto da língua. O paladar, como o olfato, é um sentido químico. Aqui, um único calículo gustatório espreita para capturar moléculas de sabor. Mergulhados em cristais de açúcar, os calículos gustatórios desta língua estão ocupados saboreando. Cada parte da língua tem uma função específica. Ela é capaz de detectar somente 4 sabores diferentes: amargo na parte de trás, azedo dos lados, salgado na frente e doce na ponta. Como apenas a ponta da língua é sensível ao sabor doce, o sorvete adquire um sabor extra quando é lambido. Mas só por alguns momentos. Depois de algumas lambidas, os calículos gustatórios adormecem e o sabor desaparece. Embora a língua cumpra seu papel, ela não é o único órgão envolvido. Mastigar é a melhor maneira de degustar uma pastilha de menta, pois libera seus vapores concentrados. O vapor flutua do fundo da garganta para os receptores densamente comprimidos no alto do nariz. É aqui que sentimos que a pastilha é mentolada. E não apenas a menta. Os vapores dos alimentos de todos os tipos assolam nossas células olfatórias. 90% do que entendemos como paladar é, na verdade, aroma. O olfato é 10.000 vezes mais sensível que o paladar. Não somos capazes de diferenciar os alimentos quando estamos resfriados porque os aromas não conseguem subir pelo nariz entupido. O olfato é o sentido que aciona todo o processo de degustar. Ele faz nossa boca salivar. Quando sentimos o cheiro de algo saboroso, uma glândula salivar libera saliva em resposta. A saliva nos ajuda a digerir os alimentos e é essencial para degustarmos seu sabor. O líquido dissolve as moléculas do sabor, permitindo sua interação com nossos calículos gustatórios. Não conseguimos sentir sabor algum com a boca seca. Existe um terceiro sentido envolvido no paladar, um toque especial. Tom acabou de usá-lo. Alimentos picantes e aromas pungentes estimulam o nervo trigêmeo, um nervo supersensível que se estende pelo interior da boca e nariz. Ele faz os olhos lacrimejarem com o curry picante ou com uma porção inesperada de mostarda.
mas é o olfato que domina a sensação do sabor. É por isso que os degustadores profissionais são chamados narizes. Esses degustadores de vinhos sabem que esta arte está mais ligada ao olfato do que ao paladar. A sala foi cuidadosamente preparada de acordo com o ritual. Sem flores, cigarros, nenhum odor que possa distrair o nariz da sutil mensagem contida numa garrafa de vinho. Eles preparam seu palato evitando comidas picantes e bebidas como o café, que tiram a sensibilidade dos calículos gustatórios. Um especialista em vinhos pode passar anos treinando seus sentidos, cheirando troncos de carvalho recém-cortados, chupando limões para reagir instantaneamente à acidez, bebendo chá gelado com muito ácido tânico. Ele é capaz de reconhecer instantaneamente estes sabores e dezenas de outros que formam o complexo sabor de um vinho. O degustador usa todos os seus sentidos. Ele examina a cor do vinho e depois o agita para liberar os vapores. Esse estranho gargarejo libera mais moléculas de sabor. A língua capta os 4 sabores básicos do vinho. Quando o ar é inalado, mistura-se ao vinho e o complexo aroma toma conta do nariz. Tom e Anna não possuem um nariz treinado, mas ainda assim, seu olfato é incrivelmente sensível. Uma mínima mudança num dos 600 componentes químicos do café torna seu sabor amargo. O olfato destaca-se entre os outros sentidos. Ele possui a rota mais direta para o cérebro. Os nervos olfatórios que captam os odores são uma extensão do próprio cérebro e são as únicas células cerebrais que se renovam. As células olfatórias crescem e se dividem continuamente. Ganhamos um nariz novo a cada 2 ou 3 semanas. Quando detonamos nossos calículos gustatórios com o chili picante, eles também crescem novamente. As células nervosas do nariz descarregam direto no sistema límbico, o banco de memória do cérebro. Quando sentimos o cheiro de alguma coisa, não esquecemos jamais. A reação é inerente a todos os seres humanos, um antigo mecanismo de defesa que protege o corpo. Quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, sempre iremos repeli-lo. Mas as reminiscências do olfato têm uma consequência inesperada. Com o aroma da fumaça de uma vela, sentimos a animação do Natal ou o ambiente solene de uma igreja. O cheiro do mar pode nos levar de volta às férias de infância. O olfato é o sentido mais evocativo, conectado profundamente à memória e às emoções. Os aromas podem nos animar ou relaxar. Eles podem nos excitar ou nos tornar românticos. E uma aura de mistério cerca este poder fugaz do cérebro, concentrado na antiga arte da fabricação de perfumes. Não há palavras para descrever aromas. Por isso, os perfumistas usam termos como verde, penetrante, sereno, envolvente. Durante séculos, os perfumistas criaram suas próprias fórmulas secretas partindo de uma variedade de ingredientes aromáticos. A rosa e o jasmim fornecem aromas doces. Frutas cítricas e amoras têm um aroma mais penetrante. Os aromas exóticos são encontrados nas especiarias: baunilha, raízes secas, líquen de carvalho, incenso e mirra. Os aromas sintéticos podem recriar a pungência do aroma de uma vela recém-apagada. Todas as fábricas de perfumes possuem sua própria biblioteca de odores.
A fragrância de rosas e limões frescos, todos contidos em um frasco. Combinar esses ingredientes é a essência da arte dos perfumistas. Um perfumista profissional possui um conhecimento de mais de 1000 fragrâncias. Ele combina aromas como um compositor combina notas musicais. Ao inalar o perfume, o primeiro aroma é como a nota principal de um acorde. Esse é o ingrediente mais volátil e ele evapora rapidamente, deixando outras fragrâncias mais duradouras, as notas centrais e as notas de base de sua composição. A noite está indo bem. Ana está decidida não só a estar bonita, mas também perfumada. O olfato domina nossas vidas, consciente e inconscientemente, desde o momento em que nascemos. O olfato e o paladar são os primeiros sentidos do bebê e começam a agir quando a visão e a audição ainda estão no início de seu desenvolvimento. Os primeiros calículos gustatórios se desenvolvem quando o feto tem apenas 7 semanas de vida. O bebê pode adquirir algumas preferências alimentares nesse período. Aromas picantes alcançam o útero repleto de fluido. Durante a amamentação, o bebê aprende mais sobre os sabores do universo de sua mãe. O cheiro do que ela come, talvez até o perfume que ela usa, deixam vestígios em seu leite. O primeiro laço entre a mãe e o bebê é consolidado através do olfato. O primeiro cheiro sentido pelo bebê é o cheiro da mãe. A partir do 6º dia de vida, ele é capaz de reconhecê-la pelo cheiro, embora não consiga identificá-la visualmente. Um lenço com o cheiro da mãe pode acalmá-lo. É um processo recíproco. Ela é capaz de identificar as roupas de seu bebê em meio a uma pilha de roupas. Uma farejada e os efeitos podem se espalhar por todos os cantos do cérebro. Quando uma mulher experimenta um perfume, uma tomografia computadorizada da atividade cerebral mostra o poder do olfato. Os pontos quentes se iluminam na parte frontal do cérebro, quando o cheiro desperta as lembranças. As áreas no córtex visual atrás do cérebro mostram que ela está visualizando uma paisagem. O cérebro de um bebê de 3 meses mostra uma reação ainda maior. O primeiro cheiro de chocolate inunda todas as partes de seu cérebro com sensações. E aí está novamente. Os aromas podem acionar a hipófise, que controla o sistema hormonal do corpo. Seus mensageiros químicos influenciam nossa saúde e disposição. Os aromas exercem uma importante função no comportamento humano. Eles são capazes até de nos tornar dispostos para o amor. O perfume é intoxicante, mas os odores produzidos pelo corpo exercem um efeito mais poderoso sobre os outros seres humanos. Quando nos aproximamos uns dos outros ou quando ficamos mais quentes, começamos a produzir nossos próprios odores corporais, um odor tão singular quanto uma impressão digital. As regiões que mais exalam esses odores são as axilas e as glândulas sexuais. Nessas áreas, existe um grande número de glândulas que produzem óleo e suor. Cada ser humano possui 2 milhões de glândulas sudoríparas. O suor em si não tem cheiro, mas as bactérias provocam a quebra das secreções e liberam o odor corporal. Toda uma colônia de bactérias prospera num único pelo retirado de uma axila mal cheirosa.
Esta mulher está travando uma batalha química contra os odores corporais. Ela está testando um desodorante, um soldado na luta contra as bactérias que ofendem o nariz. Nos esforçamos muito para disfarçar nossos odores naturais, mas o atrativo sexual mais poderoso é segregado por nossa própria pele. Uma molécula chamada feromônio é capaz de nos transformar em amantes apaixonados. Muitos alimentos são considerados mensageiros do amor. Embora os cientistas questionem a existência dos afrodisíacos, todos esses alimentos apresentam uma semelhança surpreendente. Eles possuem uma substância química idêntica ao feromônio humano. Essa molécula, encontrada no odor humano e nos afrodisíacos, também é similar ao hormônio sexual masculino, a testosterona. Eles são incrivelmente similares, exceto por 2 átomos. Trata-se apenas de coincidência química? Ou será que os românticos estão certos? Fique perto o bastante de alguém para sentir seu cheiro e a atração sexual será despertada. Apesar de nossas reações primárias, os sinais do olfato passam de nosso cérebro primitivo para nossa mente consciente. Não importa o quão tentador seja, não podemos necessariamente ser levados por nosso nariz. O ar à nossa volta está inundado por uma sinfonia de odores e sensações conflitantes. Talvez possamos não compreendê-los, mas não podemos ignorar a fugaz mistura de mistério e lembranças que constitui o poder do olfato. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. É mais sensível que qualquer câmera. É tão individual como uma impressão digital. Ele pode revelar nossos segredos emocionais e seu revestimento, na verdade, é parte de nosso cérebro. Esse órgão surpreendente não apenas vê, mas também dá sentido ao mundo à nossa volta. Conheça o olho humano por dentro, através dos olhos de uma artista, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Realidade visual. Todas as manhãs, os raios de sol invadem nosso mundo, inundando-o de luz. Como a maioria das criaturas vivas, desenvolvemos olhos que usam essa luz para nos ajudar a entender o que nos cerca. Quando vemos uma paisagem ou um objeto, mesmo confuso ou complicado, somos capazes de interpretá-lo muito rapidamente. Estamos vendo 4 objetos aqui? Um em cada canto da imagem? É claro que não. Claramente é um rosto humano atrás de uma janela. Caroline, nossa artista, irá usar essa habilidade quando começar a pintar. Mas Guy, que faz filmes de arte, precisa usar uma câmera, e uma câmera não tem esse discernimento. Ela apenas captura a imagem. Achamos que vemos imagens como uma câmera, mas nossos olhos e cérebro fazem algo muito mais complicado. Uma câmera grava cada pequeno detalhe, inclusive todas as mudanças na luz. Mas o olho humano concentra-se apenas no que é importante.
Por exemplo, a cor de uma laranja sempre parece a mesma. Na verdade, nossos olhos e cérebro identificam a cor laranja sob diferentes condições de iluminação. Reconhecemos uma banana em parte por sua cor e em parte por sua forma. Se queremos desenhar uma fruteira, procuramos por arestas, formas, texturas e sombras. Primeiro sondamos e depois analisamos a cena em busca de todas essas características. Uma câmera não pode fazer isso. Enquanto Guy faz seu vídeo sobre o trabalho da artista, sua câmera simplesmente grava a imagem numa fita e a leva para a TV, deixando a análise final para os nossos olhos. Artista talentosa, Caroline tem um bom olho para a composição. O cérebro e os olhos sempre trabalham em sintonia para ver e interpretar o mundo. Nossos olhos indicam aos outros o caminho para nosso cérebro e para nossa personalidade. Para aqueles que nos veem, nossos olhos são janelas para nossa inteligência, nossa consciência e, dizem, até para nossa alma. Eles certamente revelam o foco da atenção de Caroline, mas também mostram quando ela está cansada ou distraída. Eles sinalizam nossas emoções, de alegria, fúria ou aflição. Há algo errado? Bem, neste caso não. É apenas o pai de Caroline tentando ajudar na cozinha. Precisamos almoçar. Nossos olhos têm sucessivas formas de defesa contra irritações ou invasões. As pálpebras piscam para fechar o olho, e os cílios podem bloquear a sujeira antes dela entrar. Se qualquer coisa do mundo exterior conseguir passar, a defesa seguinte é a lágrima, que leva a sujeira embora. Os olhos produzem lágrimas a vida toda. Elas saem de glândulas lacrimais, localizadas na parte supralateral das órbitas, e banham continuamente o olho com uma camada aquosa. Glândulas minúsculas ao longo da pálpebra inferior produzem óleo. Esse óleo separa a lágrima do ar, formando uma película fina, lisa e inteiriça. Ela protege toda a superfície exposta do olho. Essa é a película de óleo emergindo sob a pálpebra. A lágrima também contém um bactericida para prevenir infecções. Nossas lágrimas raramente transbordam. Em vez disso, esse pequeno rio leva consigo células mortas, pó e até mesmo pelos minúsculos para o canto do olho, onde vão para um orifício, o ponto lacrimal. Esse tubo leva todos os detritos para o nariz. Piscamos com tanta frequência que nossos olhos ficam fechados praticamente meia hora por dia. Caroline, satisfeita com seu esboço, agora passará para as tintas a óleo e piscará menos a cada estágio de sua tarefa. Quando se concentra, ela pisca menos. Cada olho é uma esfera de 2,5 centímetros de diâmetro, que pesa 7 gramas. Cada esfera é movimentada por uma combinação de 6 músculos. Existe até um par de músculos que pode fazê-lo oscilar um pouco. O complexo processo da visão começa aqui. A luz entra no olho através de uma janela transparente no globo ocular, a córnea. Sua superfície protuberante divide a luz até um foco no interior do olho. É a refração. A córnea é construída como o para-brisas de um carro. Ela é composta de 3 camadas principais. E apesar de haver muitos sensores de dor para nos lembrar de ser cuidadosos, a região central da córnea é rija. Ela sustenta uma camada repleta de vida, de apenas 5 células de espessura. A córnea se renova constantemente. Novas células crescem no interior e, numa semana, chegam à superfície externa.
Aqui, as células mais velhas são liberadas e, ainda vivas, são levadas pelo nosso fluxo permanente de lágrimas. Para fazer um foco preciso, a superfície externa da córnea precisa ser absolutamente lisa. Para corrigir qualquer ligeira irregularidade, a película de óleo na superfície garante um acabamento homogêneo. Minúsculos vasos sanguíneos fornecem oxigênio e nutrem a túnica conjuntiva, o branco dos nossos olhos. Mas eles acabam abruptamente no limite da córnea. Assim, temos uma janela límpida para o mundo exterior. Por trás da córnea, encontramos a parte mais característica de cada olho, a íris. Seu nome vem da deusa do arco-íris e ela é rica em cores e texturas. As cores são hereditárias e, como não afetam o funcionamento dos olhos, os detalhes podem variar muito. É uma marca da nossa identidade, com linhas e manchas tão únicas e particulares quanto uma impressão digital. Sob o microscópio, a íris é uma obra de arte moderna. Fibras brancas prendem as células coloridas a minúsculos músculos que regulam a pupila. Isso pode refletir as nossas emoções. Quando você está apaixonado, a pupila fica imensa. Mas isso também serve a um propósito prático. Ela fica maior quando escurece e menor quando somos expostos à luz forte. Quando se está com a pupila dilatada, apenas parte da vista está em foco. Aumente a luz, e quando a pupila diminuir, mais partes da imagem ficarão em foco. A íris é cercada por um fluido transparente e aquoso. Ele flui o tempo todo, reabastecido a cada 4 horas por glândulas localizadas atrás da íris para nutrir partes do olho que não têm irrigação sanguínea. Ele flui através da pupila para banhar a parte interna da córnea e atrás da íris para banhar a lente ou cristalino. Visto de dentro do olho, o cristalino, ligeiramente amarelado, fica preso por fibras como os raios da roda de uma bicicleta e é circundado por um anel de músculo. Esse músculo pode comprimir-se e mudar de forma, adaptando seu foco. O cristalino deve ficar mais curvado e mais espesso para vermos objetos próximos em foco. Assim como o líquido num vidro refrata a luz, os olhos de Caroline repletos de líquido fazem o mesmo. Quando ela olha para um objeto, a córnea refrata a luz, que então passa por uma geleia transparente e natural para ser projetada na retina. Enquanto trabalha na pintura, ela está totalmente alheia a um fenômeno bizarro. A imagem é projetada na retina de cabeça para baixo. Cabe ao cérebro invertê-la novamente. A retina cobre 2/3 do interior do globo ocular. No fundo dos olhos, células especializadas absorvem a luz e transformam o que vemos num feixe de sinais elétricos. Mas, quando examinamos um corte transversal da retina, parece que alguém cometeu um erro maluco nos circuitos. A luz precisa viajar através de uma densa parede de células nervosas antes de atingir os detectores. Essas são as células que determinam a visão ou a cegueira. Há mais receptores de luz nos nossos olhos do que pessoas nos Estados Unidos, e mesmo assim eles cabem em 2 selos postais. Existem 2 tipos de receptores na retina. A maioria deles é formada por células longas e finas em forma de bastonete. Elas trabalham bem na luz menos intensa, mas podem detectar apenas imagens em preto e branco. A célula atarracada e pontuda é chamada célula cônica ou cone. Ela registra cores, mas funciona melhor na luz mais intensa. No centro da retina existe uma região escura. No meio dela, o microscópio revela uma cratera.
Esta minúscula depressão é repleta de cones e a parede de células nervosas que os recobre é mais fina. Aqui na depressão, a luz penetra a retina mais facilmente e os cones no fundo podem detectar os menores detalhes de um objeto. Instintivamente, Caroline mantém o pincel perto do centro da imagem para que essa imagem caia na depressão repleta de cones. Assim, sua visão é mais nítida no centro e mais nebulosa nas bordas. O sensível centro da retina é facilmente danificável. A intensa luz do sol poderia queimar essas células. Contudo, o olho evoluiu para usar a luz do sol e para vê-la como todas as cores do arco-íris. O que vemos é luz refletida. Destes limões, apenas a luz amarela é refletida para as células cônicas dos nossos olhos, então as frutas aparentam ser amarelas. O olho humano pode distinguir milhares de cores. Todavia, temos apenas 3 tipos distintos de cones para traduzi-las. Um é sensível a toda uma gama de cores, inclusive o vermelho. O segundo tipo de cone concentra-se no verde e o terceiro capta melhor o azul. Assim como as 3 cores básicas podem ser misturadas para fornecer uma gama ilimitada de outras cores, as células nervosas na retina misturam os sinais dos 3 tipos de cones para dar a ilusão de outras cores. Apenas no centro da retina existem tantos cones. Nas bordas da retina, os detectores de luz menos intensa, os bastonetes, imperam. Mas no fundo da retina, os espessos cones estão em número muito menor que os bastonetes. Então, o limite da nossa visão não é apenas enevoado, ele também tem menos cores. A visão depende de reações químicas no interior dos bastonetes e cones. A mais importante delas ocorre quando a luz incide sobre uma molécula de cor púrpura dentro das células, chamada púrpura visual. Ela absorve a energia da luz e é alvejada, semelhante ao momento em que um filme é exposto à luz numa câmera. O olho sempre muda de posição, ajudando a evitar que as células sejam superexpostas. E, diferente do filme, a púrpura visual pode ser reciclada e reutilizada repetidamente. O olho nunca se fixa por muito tempo num único ponto. Talvez seja por isso que a técnica cinematográfica do corte de uma cena para outra funcione tão bem. Ela copia o que os nossos olhos fazem na vida real. Mas o que a câmera faz com tanta facilidade, um movimento panorâmico com velocidade contínua ao longo de um objeto, é virtualmente impossível para o olho humano. Em vez disso, ele precisa se fixar e analisar uma série de pontos ao longo do objeto. Mas focalize um objeto em movimento, como o pincel, e o olho o acompanhará de maneira uniforme. Dentro do olho, bastonetes e cones transformam o que vemos em sinais elétricos que fluem através de uma rede de nervos. Mas todos esses nervos são mais do que apenas fios levando mensagens para o cérebro. Como uma vasta rede de computadores, eles analisam os sinais para determinar as linhas e os limites do que estamos vendo. Na verdade, toda a retina faz parte do cérebro. Ela se conecta ao resto do cérebro por aqui, onde uma confusão de vasos sanguíneos mergulha junto com um espesso monte de fibras para dentro do nervo óptico. O nervo óptico tem 1 milhão de fibras de espessura. Mas olhe para trás, para onde a retina se encontra com o nervo óptico. Para abrir caminho para todas essas fibras, a camada de bastonetes e cones se interrompe. Então, esse pequeno círculo na retina fica cego e deixa uma área vazia na nossa visão do mundo, como Caroline está para descobrir. Feche um olho. Olhe para um dedo
e mova outro na direção dele lateralmente. Existe um lugar onde a ponta do dedo desaparece. Sua imagem está no ponto cego. Nós não o vemos assim porque uma função especial do nosso cérebro, como um bom programa de computador, está sempre adivinhando o que existe naquele vazio e o preenche. Outros programas no cérebro ajudam a julgar velocidade e distância. Como qualquer animal que caça, desenvolvemos olhos na parte frontal da cabeça. Aqui, os olhos de Caroline movem-se para dentro e revelam a proximidade do pincel. As distâncias nessa pintura são uma ilusão. Ela é plana, mas nossos olhos podem ver em 3 dimensões. A câmera mostra como. Enquanto se move de um lado para o outro, ela capta diferentes pontos de vista, da direita e da esquerda. Nossos olhos também fornecem ao cérebro 2 imagens, mas o cérebro tem um programa para combiná-las. Em vez de 2, achamos que vemos apenas uma imagem em 3 dimensões. Caroline vê formas complexas, cores sutis, e também deve ver e orientar o movimento de sua mão em resposta a elas. Uma parte de seu cérebro analisa o que vê e capta as linhas e os contornos. Os sinais passam para uma segunda região que interpreta cores e novamente passam a detectar movimento, dando cada vez mais sentido ao mundo à sua volta em cada etapa. Aqui, a câmera registra apenas uma mancha branca mudando de posição e tamanho. Nosso cérebro vê um cavalo vindo em nossa direção. Nosso computador embutido faz com que as cores permaneçam sempre as mesmas, mesmo que a iluminação mude dramaticamente. A câmera mostra as mudanças reais. Enquanto o olho e o cérebro insistem que uma laranja sempre é alaranjada. Vimos que essa percepção visual envolve sinais elétricos indo até muitas partes diferentes do cérebro. Nós registramos cor e brilho. Detectamos movimento, identificamos formas e calculamos distância, velocidade e tamanho. Vemos em 3 dimensões quando a retina combina as diferentes imagens de cada olho numa só. O cérebro preenche o ponto cego e limpa a imagem. Em pouco mais que um piscar de olhos, ele cria o que achamos que vemos. Pronto? E nossa artista sabe com certeza absoluta quando terminou de criar sua ilusão das frutas. Diferente da lente de uma câmera, nossos olhos veem o eternamente mutável mundo à nossa volta através de um filtro de aprendizado, discernimento, conhecimento, memória e experiência. Dizem que a câmera nunca mente, mas talvez o olho sim. Vamos pegar um pouco de ar fresco. Ele nos revela a maior parte do que precisamos saber sobre o mundo à nossa volta. Perfeito! Mas talvez a maior parte do que vemos seja ilusão. O corpo humano é uma máquina ajustada com precisão.
Todos os seres humanos são construídos a partir do mesmo projeto de músculos e ossos, mas podemos usá-los para desempenhar tarefas incrivelmente diferentes. Com velocidade e força, controle perfeito e equilíbrio refinado, nosso corpo é um milagre da evolução de design. Testemunhe o poder dos músculos e dos ossos a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano, Músculo e Osso. Bob Thatcher é uma esperança olímpica no remo. Como qualquer atleta, ele precisa manter seus músculos perfeitamente afinados e seu corpo na melhor forma. Neste caso, o conhecimento é a verdadeira força. Saber como seu corpo funciona dará a ele o poder para atingir o melhor desempenho nesta corrida contra o tempo. Uma câmera sensível ao calor revela os mecanismos no motor biológico que aciona o barco. Ele queima açúcar, alimentando pistões musculares conectados por alavancas de ossos, encaixados nas articulações, engraxadas com lubrificantes naturais. A força humana é transferida para uma alavanca artificial, o remo de fibra de carbono encaixado num eixo de aço. Suave e eficientemente, a reserva interna de combustível de Bob é convertida em força na lâmina do remo, que o leva à frente. O projeto do barco é feito para se equiparar aos esforços para aperfeiçoar o motor humano. Inspire. Inspire profundamente. Desenvolver a força dos pulmões proporciona a Bob um fornecimento abundante de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. Isso mesmo. Continue soprando, 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 soprando. Está bom. Ele pode inalar quase 7,5 litros de ar em uma inspiração. Antes de atingir o rendimento máximo, o motor humano precisa de aquecimento. Exercícios leves aumentam o fluxo de sangue no corpo. Os músculos entram em sintonia de maneira a poder utilizar o oxigênio com maior eficiência. A energia de Bob vem de uma forma de açúcar, o glicogênio, que é armazenado em seus tecidos. Conforme ele começa a queimar mais combustível, seu sangue leva calor adicional para a pele e daí para o ambiente. Os minúsculos vasos sanguíneos de seu rosto são os primeiros a mostrar os sinais de aumento de trabalho. Certo, vamos adiante. O corpo de Bob é preparado tanto na água quanto no laboratório. Remos para frente. Pronto. Vai! Vai. Aqui ele ensaiou a competição sob intensa observação, repetindo suas ações na água para assegurar que a corrida de 2.000 metros fique o mais perto possível do desempenho ideal. O treinamento em laboratório mostrou a Bob como obter o melhor de seu corpo. Ele tem reservas limitadas de energia e o treinamento mostra como utilizar a energia com mais eficiência em cada estágio da corrida. Os músculos humanos têm um rendimento de 25%, o mesmo que os modernos motores de automóveis. Isso significa que 1/4 da energia química do glicogênio combustível é transformado em força utilizável. 3/4 são desperdiçados na forma de calor.
Este gráfico de força mostra o arranque energético inicial de Bob, mas seus músculos não podem manter o ritmo por toda a corrida. Ele precisa desacelerar para um ritmo menos elevado nos próximos minutos. Uma máquina eficiente precisa de um sólido chassi, e o corpo humano não é exceção. Os ossos vistos aqui em vermelho começam a se formar no feto humano apenas 9 semanas após a concepção. Eles crescem em torno de uma moldura macia de cartilagem que mais tarde se dissolve. Os ossos do crânio ainda não estão ligados, permitindo que o cérebro do bebê se desenvolva até seu tamanho total. O esqueleto humano é formado por 206 ossos, menos nos casos das raras pessoas que têm um par de costelas a mais ou 12 dedos nas mãos ou nos pés. Nós nascemos com 350 ossos, mas muitos deles se fundem durante a infância. Isso nos deixa com menos ossos, porém mais fortes para a nossa vida adulta. Existem ossos de todas as formas e tamanhos, de 60 centímetros de comprimento até menos de 1 centímetro. Sem os ossos para suportar e dar apoio aos nossos músculos, seríamos uma massa inerte de carne. Nosso esqueleto pesa menos de 14 quilos. Ele representa menos de 20% do nosso peso corporal. A forma de cada osso é idealmente adequada para desempenhar uma função específica. A complexa estrutura dos membros os tornam incrivelmente flexíveis e versáteis. Os braços são sustentados por uma moldura óssea nos ombros, apenas levemente ligada ao resto do esqueleto. As omoplatas não são presas à caixa torácica, o que permite aos braços uma amplidão enorme de movimentos. Mas os ossos são mais do que apenas andaimes e alavancas. Os ossos não são feitos de tecidos mortos. 1/3 do seu peso é constituído de tecido vivo, interligado por uma rede microscópica de vasos sanguíneos e nervos. O núcleo de alguns ossos está preenchido pela medula, que fabrica células sanguíneas. Esta microscópica arquitetura está presente dentro de muitos de nossos ossos. Sua estrutura aberta combina resistência e leveza. E os ossos não são permanentes. Os minerais que constituem a parte rígida dos ossos, cálcio e fósforo, gradualmente se dissolvem e são levados pela corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, novos ossos são construídos com os minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos, que passam por minúsculos canais no osso. Resultado: nosso esqueleto é praticamente substituído a cada 2 anos. Os cristais do novo osso são dispostos em camadas para oferecer resistência, como a construção de um remo de fibra de carbono. Ele se move em torno de um eixo, assim como os ossos no corpo de Bob. De todas as articulações do corpo humano, a do joelho é a mais complexa. Ela deve flexionar e, ao mesmo tempo, suportar uma pesada carga. A patela permite que os músculos tracionem fortemente ao redor da junta dobrada. Para minimizar o atrito, os ossos são separados por uma almofada macia.
Ela é preenchida com um lubrificante natural viscoso, chamado fluido sinovial. Sem essas juntas bem lubrificadas, nosso corpo se moveria tão rigidamente como o dos robôs. Articulações e ossos trabalham em conjunto para ampliar o movimento de nossos músculos. A articulação do cotovelo amplifica o movimento do músculo bíceps do braço. Este amplo movimento da mão exige apenas 2,5 centímetros de contração do bíceps. Mas a mão humana é a mais extraordinária peça de bioengenharia. Diferenciando-nos da maior parte do mundo animal, está um polegar de frente para a face dos outros dedos, o polegar opositor, que oferece uma empunhadura forte e mais sensível. Os 3 dedos mais longos são operados por músculos no antebraço, e sua força é transmitida por longos tendões. Os frágeis ossos dos dedos são projetados para trabalhos delicados, não para a força, e as articulações são igualmente delicadas. Em contrapartida, a robusta espinha dorsal sustenta todo o peso da parte superior do corpo. Ela também é uma blindagem para a medula espinhal, a superestrada de nervos que transmitem mensagens do cérebro para o resto do corpo. Trinta e 31 pares de nervos ramificam-se a partir da medula espinhal e terminam num feixe de nervos separados chamado caudequina na base da espinha dorsal. A parte final da espinha dorsal, o cóccix, não contém nervos. É o remanescente evolucionário de uma cauda. Isto não são as costas de um dinossauro, são as suas. Estas protuberâncias espinhosas ancoram os músculos que mantêm unida a espinha dorsal humana. Esses 24 ossos, as vértebras, são separados por discos amortecedores. O peso de nosso corpo comprime os discos quando estamos de pé, de modo que perdemos uma fração de centímetro de altura durante o dia, mas a recuperamos durante o sono. Nossa ossatura é sustentada pelas pernas. Elas contêm os ossos mais fortes do corpo, capazes de suportar até 1 tonelada de peso. Os ossos dos pés são reproduções exatas dos ossos das mãos, mas adequados a diferentes finalidades. Dedos curtos oferecem um efeito de mola, e ossos arqueados espalham o peso do corpo, que é recebido pelo osso compacto do calcanhar. O esqueleto também oferece proteção ao coração, aos pulmões e outros órgãos no interior do corpo. As costelas ajudam a espalhar o impacto. O crânio é projetado como um capacete para proteger o cérebro. Mas, às vezes, ele sofre com impactos. Privados do comando do cérebro, os músculos do corpo entram em colapso. Bob depende tanto da boa forma de seus músculos involuntários quanto daqueles que estão sob seu controle consciente. Seu coração, por exemplo, acelerou até duplicar o ritmo normal. Seu sangue carrega mais oxigênio para os músculos durante o esforço. Conforme o glicogênio é consumido, seus músculos produzem dióxido de carbono que é transportado para seus pulmões e exalado. O calor é outro subproduto que precisa ser eliminado do corpo. A temperatura de Bob é controlada através da transpiração e da irradiação de calor pela pele. O
treinamento de Bob permite a utilização das reservas de energia de seu corpo com maior eficiência. Manter seu corpo em forma para competir consumiu anos de dedicação. Enquanto que outros tipos de máquinas se desgastam gradualmente, a máquina humana pode se aperfeiçoar com o uso. Os exercícios fazem os músculos aumentarem em força, vigor e tamanho. Nem todos nos parecemos com Ramsford. Mesmo assim, nós todos temos o mesmo número de células musculares. Este número é definido antes de nascermos. Os músculos são compostos em grande parte por proteínas. Ramsford herdou músculos que podem ser desenvolvidos e fazer um corpo assim. Para tarefas de equilíbrio e agilidade, é melhor herdar genes que ofereçam músculos alongados e de resposta rápida. Exercícios fortalecem e condicionam esses músculos. E também aperfeiçoam a coordenação entre os músculos e a visão, o tato e o equilíbrio. Músculos excessivamente desenvolvidos podem, às vezes, ser uma clara desvantagem. Os músculos podem gerar 18 kg de força por centímetro quadrado. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se contrair ao mesmo tempo, poderiam erguer um peso de 25 toneladas. Além dos músculos que podemos controlar conscientemente, o corpo possui outros dois tipos. O músculo do coração é uma classe à parte. Tem estrutura similar à dos músculos voluntários, mas não responde a comandos conscientes. Músculos lisos revestem os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle consciente. O trabalho de todos esses músculos é controlado pelo sistema nervoso, que envia sinais elétricos pela medula espinhal e através de nervos individuais até os músculos. Sob a pele, o músculo é composto por milhares ou mesmo milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um fio de cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um impulso elétrico à superfície da célula. O impulso faz com que minúsculas fibras no interior da célula se contraiam ritmadamente. Quando se contraem, os músculos se retraem até 2/3 de seu comprimento original. O músculo termina em tendões firmemente presos aos ossos. A força de um músculo provém da atração química entre diferentes proteínas dentro da fibra microscópica. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio para o músculo e também o suprimento de combustível, o glicogênio, fabricado no fígado. Quando um músculo está trabalhando, a pele sobre ele se aquece. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. Está na hora dos músculos de Bob aumentarem sua produção de força. Seu corpo está pronto para levá-lo ao limite? Ele está se preparando para a arrancada final? Ele aumenta o ritmo das remadas. Sua respiração atingiu o máximo da capacidade. Mesmo assim, seus pulmões não podem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos, que trabalham intensamente. Para alimentar sua arrancada até a chegada, os músculos de Bob vão produzir energia por uma reação que não exige oxigênio. Mas essa reação gera um subproduto, o ácido lático, que se acumula nos músculos causando dor e fadiga. Graças ao intenso treinamento de Bob,
os efeitos da exaustão são adiados por uns poucos e críticos segundos. 40 segundos para terminar. Vamos lá, Bob. A produção de força de Bob atinge a meta conforme ele vai se aproximando da linha de chegada. Seu desempenho levou-o para mais perto de seu sonho olímpico. A maioria de nós não opta por levar nosso corpo ao limite. Mas os métodos de pesquisa que permitiram que Bob fosse além em suas conquistas estão abrindo novas possibilidades de ver o funcionamento do corpo humano. Elas revelaram que o corpo não é apenas um veículo útil para a nossa vida diária. É uma das máquinas mais eficientes e bem projetadas que já foi desenvolvida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.